tempos de contas de gás e luz caríssimas, preços dos alimentos nas alturas, a panela de pressão se tornou uma aliada ainda mais fiel nas cozinhas brasileiras. Mas alguns casos recentes de explosões assustaram quem já tinha medo de cozinhar na pressão. O Fantástico mostra agora por que esses acidentes acontecem e como você pode evitá-los para continuar cozinhando com tranquilidade. Por que um barulho tão comum assusta tanta gente? A panela de pressão é uma aliada na cozinha. Prática, rápida, econômica. Tem quem ame, mas tem quem não chegue perto. O maior medo? Vai que explode. É muito raro, mas pode acontecer. Aconteceu neste bar em Ceilândia, no Distrito Federal, há uma semana. Este homem preparava espetinhos de carne quando a panela de pressão explodiu. Ele não se machucou. Ó o fogão, Jesus amado. Ai, foi um livramento de Deus, viu? Livramento também para Nilva, que mora na mesma região do bar. A cozinha dela ficou destruída depois que uma panela de pressão estourou. A panela pegou pressão. Começou a sair o barulhinho, Sim, normal. Coisa assim de 5 a 10 minutos, eu não me lembro muito bem. Aí quando eu virei, explodiu. A panela explodiu. No exato momento que você... Na hora que eu virei, o feijão tá todo congelado. O teto ficou todo sujo de feijão, inclusive em mim. As minhas costas, meu rosto, ficou todo cheio de feijão. Estamos bem, né? O amigo Sinésio, que estava ali na hora, levou um susto. Tremeu aqui a cadeira, eu me segurei aqui pra não cair. Foi tão forte o impacto. Realmente era uma coisa séria, né? Que uma explosão de uma panela, e uma panela pequena. Todos os objetos e utensílios quebrados da cozinha já foram separados para o descarte. E estão aqui na garagem da casa da Nilva. Olha só como é que ficou o fogão. Todo quebrado, com pedaços de vidro. Essas aqui são partes da coifa. E essa é a panela de pressão que explodiu. Ultimamente está sendo bem comum, né, esses tipos de acidente com panela de pressão. Também em Ceilândia, uma funcionária deste restaurante morreu depois de ser atingida por uma panela de pressão. Ela já estava em parada cardiorrespiratória no momento que o corpo de bombeiro chegou. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O restaurante não quis se manifestar, mas à época, no começo de maio, decretou luto. A Polícia Civil aguarda resultado da perícia para descobrir o que provocou o acidente. Para entender por que acontecem essas explosões, vamos ver como funciona uma panela de pressão. Quando a panela vai para o fogão, a água colocada junto com o alimento começa a esquentar e, consequentemente, a evaporar. A borracha de vedação impede que o vapor escape. Resultado, a pressão lá dentro fica cada vez maior. Por isso o nome, panela de pressão. São muitas moléculas de água agitadas batendo para lá e para cá. Essa pressão interna é um obstáculo para a ebulição. A água, que normalmente ferve a 100 graus Celsius, acaba fervendo em temperaturas maiores. E quanto mais quente a água, mais rápido o cozimento. Só que chega um ponto em que a pressão aumenta tanto que precisa sair por algum lugar para que a panela não exploda. É quando aos poucos o vapor vai saindo pela válvula reguladora no topo da tampa. Ela começa a girar e apitar, enquanto o alimento vai cozinhando a uma temperatura e uma pressão constantes. Qualquer obstrução que tenha no regulador principal é acionada a válvula de segurança, liberando assim então a pressão interna da panela. O Fantástico fez um teste neste centro de treinamento para bombeiros civis em Guarulhos, Grande São Paulo. Os instrutores bloqueiam propositalmente a válvula principal. Resultado, o vapor sai pela válvula de segurança. Ou seja, ela fez o trabalho direito. A panela não explodiu. Se isso acontecer na sua casa, atenção. Deve-se procurar o fabricante para trocar a peça e substituição da peça. Segundo teste. Agora nós vamos provocar uma explosão na panela de pressão. Nós vamos ter que bloquear o regulador principal e a válvula de segurança. A pressão interna da panela não vai conseguir sair.
Olha a pressão na tampa. Logicamente, ela vai explodir. A gravação foi num ambiente aberto, sem ninguém por perto. Num espaço fechado, o estrago seria maior. Cenas assim o Roberto cansou de ver. Toda semana tem acidente com panelas de pressão. São mais de 30 anos fazendo concertos em Brasília. Quais as principais causas de acidente com panela de pressão? Improvisar a válvula de segurança, essa válvula aqui furou. Aí o cara pegou e botou um palito de fósforo. Tem gente que bota parafuso, tem gente que bota bolinha de papel de alumínio. Não pode fazer isso. Estragou a válvula? Procure o fabricante e leve para o conserto numa técnica autorizada. A panela sempre tem que estar limpa. Às vezes, essa válvula aqui de escape, ela pode tampar aqui dentro. Antes do cozimento, tem que vir aqui, ó, retirar ela, limpar esses orifícios aqui, ó, com arame, nunca usar palito de fósforo, ó. Tirar a sujeira aqui de dentro. Você vem aqui por trás, aqui, ó, enfia esse arame até ele sair do outro lado, ó. A borracha precisa estar sempre limpa e bem conservada. Não pode, de jeito nenhum, costurar o anel de vedação estragado. Só compre produtos com certificado do Inmetro. E sempre leia o manual de instruções. Eu amo cozinhar na panela de pressão. A panela de pressão diminui aí até de 4 a 5 vezes o tempo. Então a gente vai cozinhar essa mandioca em meia hora, demoraria umas 2 horas para cozinhar normalmente se fosse uma panela aberta. Nunca superar esse limite de 2/3 da altura dos líquidos e sólidos para ela sempre ter o colchão de vapor em cima trabalhando sob pressão. Porque senão esse líquido, se ferver ali dentro com alguns sólidos, pode entupir a válvula dela e ela poder ter o risco de explodir. O chefe Léo Paixão também recomenda usar a pressão para cozinhar carnes mais duras e grãos, como feijão, lentilha e grão de bico. A gente trabalha com fogo baixo, depois que ela pegou pressão, muito importante. E aí a gente não manipula ela mais, não mexe, não sacode a panela. Quando acabou a cocção, você desliga ela e deixa ela perder toda a pressão. Deixa ela terminar de soltar a pressão dela e aí sim a gente abre. No final do cozimento, muita gente comete erros. Por exemplo, levar a panela para debaixo d'água. Não pode, é perigoso. Levantar a válvula com a mão ou com qualquer objeto para acelerar a saída da pressão é muito arriscado. A peça foi projetada para suportar o nível de pressão do cozimento. Quando a pessoa apressa essa liberação, a válvula ou a borracha podem não aguentar e estourar. Você deve seguir esses princípios da segurança. Você tem um resultado muito bom. É seguro cozinhar na panela de pressão.